Graça e paz, irmãos. Estamos de volta no método estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do verso 23 ao 25. Hoje nós pretendemos estudar esse trecho da palavra de Deus, Mateus 4, do 23 ao 25, que possui o seguinte título: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Mateus capítulo 4, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, do verso 23 ao verso 25. Convido os irmãos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Essa é a leitura da palavra de Deus. E a oração, em nome de Jesus, é que possamos ser abençoados por Deus, que tenhamos os nossos pecados perdoados, que possamos entender a palavra de Deus, a mensagem, interpretar com fidelidade e aplicar com obediência na nossa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, a primeira parte então deste estudo são as perguntas de observação. Depois da leitura do texto, nós podemos fazer algumas perguntas de observação que vão nos ajudar a chegar à interpretação da mensagem. Primeira pergunta: Jesus concentrou seu ministério inicial somente na cidade de Cafarnaum ou ele visitava outras cidades também? A resposta está aí no verso 23. Jesus ele percorria toda a Galileia. Então, Jesus não ficou parado apenas na cidade de Cafarnaum, que era a margem do mar da Galileia. Ele percorria, ele andava em toda aquela região da Galileia. Outra pergunta: o ministério de Jesus envolvia 3 verbos. Quais são esses 3 verbos? A resposta também está no verso 23. Então o verso 23 nos diz que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o ministério de Jesus envolvia 3 ações, 3 verbos. Quais eram? Ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e curar, verso 23. Terceira pergunta de observação. No início do ministério da Galileia, onde Jesus ensinava? Então, nesse início do ministério de Jesus, ali na região da Galileia, onde que ele ensinava? Também está no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então Jesus ensinava nas sinagogas. Então a sinagoga é como se fosse a igreja que nós temos hoje, o templo, né? O templo que os judeus usavam no Antigo Testamento. Então, a sinagoga surgiu no período em que os judeus ficaram na Babilônia, no período em que eles ficaram impedidos de sacrificar no templo de Salomão, né? Então criou a sinagoga, que é essa ideia de templo, né? Um lugar de reunião dos judeus. Então Jesus ele visitava as sinagogas judaicas e ensinava nas sinagogas. O que Jesus pregava? É outra pergunta. O que Jesus pregava? Está aí no verso 23 também. Pregando, o que ele pregava? Pregando o evangelho do reino. Então Jesus pregava o evangelho do reino. Ele ensinava nas sinagogas dos judeus e ele pregava o evangelho do reino, as boas novas do reino de Deus ou do reino dos céus, né? Outra pergunta de observação: o que as curas sinalizavam? Então Jesus curava. E o que isso sinalizava? Era sinal de quê? Era um sinal da chegada do reino de Deus. Então no verso 23, a parte final do verso 23 diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No capítulo 4, no mesmo capítulo, mas no verso 17, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer:
O que Jesus dizia? O que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa era a essência da pregação inicial de Jesus Cristo. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Né? E os milagres, as curas que Jesus fazia, eram um sinal de que esse reino tinha chegado na terra, o reino de Deus. Né? Então, o poder de Deus, os sinais, as curas, eram para isso, né? Para comprovar a chegada do reino de Deus. Outra pergunta: as pessoas que se encontraram com Jesus foram curadas de todos os tipos de tormentos e enfermidades? As pessoas que tiveram um encontro com Jesus no início do ministério dele, elas foram curadas de todos os tormentos e enfermidades? Sim, é o que está aí no verso 23 também. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Outra pergunta: Jesus curava tormentos espirituais, enfermidades mentais e enfermidades físicas? Tormentos espirituais, enfermidades mentais e enfermidades físicas? Verso 24 comprova que sim. Jesus curava de forma integral. Né? Jesus curava a alma, Jesus curava a mente e Jesus curava o corpo. Né? Os tormentos espirituais, demoníacos, as doenças da mente e as doenças do corpo. Tá? No verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, quando a palavra de Deus fala que endemoniados, está se referindo aos tormentos da alma, aos tormentos do espírito, né, causado por demônios. Lunáticos está se referindo às enfermidades da mente, né, as doenças mentais, né? Aqui é um gênero, né? Quando fala lunático, todas as doenças que envolvem a mente. E paralíticos, também uma expressão que envolve todas as doenças do corpo, as doenças físicas. Ou seja, Jesus curava todas as pessoas que se encontravam com ele nesse início do ministério, todas as enfermidades físicas ou mentais e os tormentos espirituais, né? Tormento do espírito ou da alma, né? Pegando as palavras como sinônimas. Outra pergunta: Jesus correspondeu à sua fama? Então, no início, aqui nós vemos que Jesus ele ficou famoso. E as pessoas iam, multidões iam ao encontro de Jesus. A pergunta é essa: e Jesus correspondia à fama que ele tinha? Verso 24. A parte final do verso 24. E ele os curou. Sim, então Jesus ele correspondia à fama que ele tinha. Todas as pessoas que se encontraram com ele no início desse ministério foram curadas. Independente da doença, independente do grau, do tipo de enfermidade, né? Então, enfermidade física, mental, tormento espiritual, todos foram curados por ele. Então, isso era um sinal da chegada do reino de Deus na terra. Né? Isso era um sinal, uma comprovação que Deus, que o reino dos céus, o reino de Deus, estava perto e tinha chegado nesse momento. Outra pergunta: qual foi o resultado do ministério inicial de Jesus na Galileia? Essa é a última pergunta da fase de observação. Então, qual foi o resultado do ministério inicial de Jesus lá na Galileia, lá na região da Galileia? Verso 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, qual foi o resultado? Numerosas multidões, muita gente passou a seguir Jesus. Muita gente passou a seguir Jesus. Agora nós podemos ir para a segunda etapa do método indutivo, que são as perguntas de interpretação, buscando o significado do texto para o público original. Qual é a mensagem que Mateus, o autor do livro, queria passar para o público original, que eram os judeus no início da igreja. O ensino de Jesus comunicava a natureza e o propósito do reino de Deus? Sim. Então, o ensino, lembrando que Jesus ele ensinava, pregava e curava. O ensino comunicava a natureza e o propósito do reino de Deus. Natureza e propósito. Então, o ensino servia para isso, para transmitir para as pessoas a natureza e o propósito. Por que o reino de Deus veio para a terra? Né? Outra questão: a pregação publicava as boas novas
de que o reino de Deus tinha chegado e que o propósito de Deus na história estava se realizando. Então, a pregação, lembra que Jesus ele ensinava e também pregava o reino de Deus, ou o reino, aqui fala, pregava o evangelho do reino, o evangelho do reino, o reino de Deus, o reino do céu, são expressões, né, sinônimas. Então, Jesus, a pregação servia para publicar, levar ao conhecimento daquelas multidões que o reino de Deus tinha chegado. Então, esse era o propósito da pregação de Jesus. Fazer com que todos tivessem conhecimento. O reino de Deus está na terra. O Filho de Deus trouxe o reino de Deus no meio dos homens. Tá? Terceira questão. E o ensino, junto com a pregação e as curas, sinalizavam que de fato o reino de Deus tinha chegado. Então, principalmente as curas comprovavam o reino de Deus realmente chegou. Então, se alguém tivesse alguma dúvida, quando observasse que Jesus estava expulsando demônio, curando a mente e curando o corpo das pessoas, os tormentos e as enfermidades, como o texto fala aqui, lunáticos e paralíticos, que Jesus estava trazendo uma cura para todas as pessoas que tinham um encontro com ele. Então, quem tivesse dúvida, não poderia ter mais dúvida. Isso era a prova, a comprovação que o reino de Deus estava entre os homens. O poder de Deus estava sendo manifestado em todos os aspectos, por meio de ensino, com autoridade, por meio da pregação e por meio da cura. Tá? E outra questão aqui, Deus interveio na história humana pessoalmente, por meio do Filho dele, para ensinar a verdade, pregar o evangelho e curar integralmente o ser humano. E todos que se encontram ou que se encontraram com ele, com Jesus Cristo, tiveram as suas vidas transformadas. Então aqui é como se fosse um resumo da mensagem desse texto. Deus interveio para ensinar a verdade, pregar o evangelho e curar integralmente o ser humano. E todas as pessoas que se encontraram com o representante do Pai, o Filho, que estava na terra, tiveram as suas vidas transformadas. Houve cura física, mental e libertação espiritual. Então aqui é a interpretação desse texto. E agora nós podemos chegar à parte final, que é a parte da aplicação. O que esse ensino, o que essa mensagem nos ensina hoje, no ano de 2022? Duas questões para a nossa reflexão. Jesus começou o seu ministério ensinando, pregando e curando. Hoje em dia, Jesus continua ensinando, pregando e curando. Só que hoje ele faz isso por meio da sua igreja e pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus mantém essas características de ensino, pregação e cura. Só que hoje isso é feito pela igreja, que é o corpo de Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, que habita na igreja de Jesus Cristo. Uma outra questão prática. Os cristãos, como representantes de Jesus hoje na terra, precisam continuar o ministério dele, ensinar a verdade do cristianismo, precisam pregar o evangelho, que são as boas novas da salvação de Deus na pessoa de Jesus, de Cristo, e também os cristãos precisam levar as pessoas ao encontro com Jesus, encontro esse que liberta dos tormentos diabólicos e conduz ao caminho da cura integral de todos os processos degenerativos do pecado, que envolve a alma, a mente e o corpo. Então, como essas pessoas aqui, nessa história que nós lemos, tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas, foram curadas, libertas, a igreja hoje, como representante de Jesus Cristo na terra, precisa trabalhar para que mais e mais pessoas tenham esse encontro verdadeiro, espiritual, com o Filho de Deus. E aí elas vão continuar recebendo, vão receber dele a cura. A cura física, a cura mental, a cura espiritual. Então Jesus continua trabalhando, mas hoje o faz pela sua igreja e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós chegamos ao fim, irmãos, deste estudo, Mateus capítulo 4, do verso 23 ao 25. Oramos e pedimos que Deus continue a abençoar cada irmão, cada irmã, que este trabalho
esta ferramenta, né, de estudo indutivo possa ser útil aos irmãos. Podem utilizar o material em PDF que está aí na descrição do vídeo, sempre lembrando que isso aqui é voltado para pequenos grupos, para culto doméstico, né, reunião nos lares. Os irmãos podem usar o material em PDF, podem divulgar, né? Se alguém ainda não está inscrito no canal, convido a se inscrever e nos ajudar na divulgação. Que Deus continue abençoando cada irmão. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo.